Aleluia. Paz do Senhor, amém, queridos? Que Deus te abençoe. Mais uma noite para adorar Jesus, para exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, daquele que é digno de receber toda adoração, amém? Você que está aí na sua casa, marque seu irmão, seu amigo, seu parente, para que ele possa acompanhar essa live com a gente, amém? Nós hoje teremos uma palavra poderosa do trono de Deus e eu creio que o Senhor tem muito para falar aos nossos corações. Então, marque aí quem você deseja que ouça uma palavra de Deus, amém? E que nessa noite você possa abrir o seu coração, que você possa abrir o seu entendimento, para que aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do trono de Deus, possa alcançar aí uma terra fértil. Que você possa atrair a presença de Deus aí para sua casa, que você possa atrair a presença de Deus para quem está do seu lado aí, para que você tenha um começo de semana mais do que abençoado, para que você possa enfrentar as situações crendo que você tem um Deus que pode e faz todas as coisas, amém? O nosso Deus é aquele que a gente pode confiar, aquele que a gente pode depositar todos os nossos anseios. O nosso Deus é aquele que a gente pode depositar tudo aquilo que tem nos afligido, amém? Porque a presença dele é real, é intensa, é constante, ainda que a gente não veja com os olhos da carne, com os olhos do Espírito nós podemos contemplar a glória e a presença do Senhor, amém? Então, mediante isso, ora aí ao Senhor na sua casa, onde você está, para que o Senhor manifeste a presença dele, amém? Manifeste a glória dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção de poder estar aqui para te adorar, para te exaltar, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor e declarar que, Pai, nós confessamos novamente o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Pai, como nosso Deus, como aquele que tem sobre as mãos as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, Senhor, que aonde havia pranto possa haver júbilo, Pai, que onde havia tristeza possa haver alegria, Senhor, que o Senhor venha mudar toda a sentença contrária, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. No nome de Jesus, toma o teu lugar, Pai, e que nós possamos provar da tua real e doce presença. É por isso que nós, Senhor, te louvamos, é por isso que nós oramos ao Senhor nesse momento, porque nós queremos ser cheios da tua real presença, no nome de Jesus. Nós declaramos ao Senhor, Pai, tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei,
totalmente a Ti. Tua presença é real, Pai. Tua presença é real. Aqui neste lugar, aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a Ti eu te adorarei, então adorarei, eu te louvarei, então eu louvarei, eu me renderei, então me renderei. Totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a Ti. Só quero bem dizer Teu nome. Eu só quero Te fazer feliz e tocar Jesus. E tocar Teu coração. E tudo entregar a Ti, Senhor. E tudo entregar. Eu só quero bem dizer. Só quero bem dizer Teu nome. Eu só quero Te fazer feliz e tocar Teu coração e tudo entregar pro Teu prazer, pra Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Tu és digno, pro Teu prazer, pra Tua vontade
vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pro teu prazer, pra tua vontade, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno, Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance o seu lar. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu te abençoo. Isso é algo muito poderoso, muito forte. O nosso apóstolo, ele nos ensinou isso. E quando o nosso entendimento é aberto para as coisas de Deus, elas acontecem. E dizer eu te abençoo para alguém é liberar o destino dessa pessoa. Então eu quero liberar o teu destino nessa noite. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, amém? Quando o Senhor, Ele me escolheu e Ele me chamou para andar com Ele, Ele disse assim para mim: eu te escolhi, mas eu quero saber se você escolhe andar comigo. E eu disse: sim, Senhor, eu escolho andar contigo. E quando nós escolhemos a andar com Deus, nós escolhemos também a viver uma vida de fé em fé, para o resto da nossa vida, até o último dia da nossa vida aqui na terra, o nosso último fôlego de vida. Nós vivemos de fé em fé. E o Senhor tem me ensinado muito nesses tempos. Na verdade, eu tenho amadurecido muito. O Senhor tem me feito crescer, tem feito aumentar a minha fé. A minha fé tem sido aumentada e amadurecida. E é isso que eu quero passar para você nessa noite. Que você também possa viver de fé em fé. E esses dias o Senhor falou assim para mim: filha, ou você escolhe viver pela fé, ou você vive pela sua razão. E eu falei: Senhor, eu escolho andar por fé. E é isso que eu quero falar nessa noite. Você precisa fazer uma escolha em andar na sua fé ou na sua razão. Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel 28. Amém? 28:1 diz assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe,
de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Vamos lá para o versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes e foi com ele, e com ele 2 homens. De noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Vai lá para o versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Amém? Olha só o que aconteceu com Saul. Saul, ele resolveu agir pela razão dele. E uma das coisas que a razão primeiro nos traz é o medo. Então ele teve uma notícia que os filisteus iam contra o povo dele, contra Israel. E quando ele olhou o acampamento e ele viu aquela multidão, ele temeu, ele teve medo. O coração dele estremeceu. E então ele foi buscar ao Senhor, mas o Senhor não respondeu. Então ele foi profetas, e os profetas não responderam, nem por Urim. Então ele começou a ficar desesperado, porque é isso que o medo faz, nos faz ficar desesperados. E quantas vezes as notícias sobre a sua situação chegam até você e te faz ficar desesperado, o seu coração estremece, às vezes dá um gelo na nossa barriga, e aí, Deus, o que eu faço? E às vezes até as coisas que têm acontecido no mundo hoje não tem feito você sentir medo. Porque a primeira coisa que a razão nos traz é o medo. Amém? E Saul teve medo quando ele viu o acampamento. Ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele foi buscar a resposta em outro lugar. E onde você tem buscado resposta para a sua situação? Aonde você tem buscado resposta para o teu sofrimento, para a tua dor? Aonde você tem buscado as respostas quando o Senhor não te responde? Quando você vai até um profeta e o profeta não te fala nada? Aonde você vai buscar as respostas? Você age pela fé, pensando: eu vou continuar crendo. Ainda que o Senhor não me diga nada, eu vou continuar acreditando que Ele pode me livrar. Ou você vai em busca daquelas pessoas que vivem pela razão. E aí acaba acontecendo o que aconteceu aqui com Saul. Ele foi atrás de uma mulher, de uma feiticeira, que não tinha nada a ver com ele. Saul era rei, ele era um servo do Senhor. Ele foi ungido rei do Senhor. E olha o que a razão dele fez. Ele foi procurar a resposta em outro lugar, em lugares que não tem nada a ver com ele. Saul então vai até aquela mulher, e aquela mulher fala que quando ela começa a invocar, para mim aquilo, ela invoca espíritos malignos e ela vê um demônio. E olha Saul, tomado pela razão, ele imagina: é Samuel, porque Samuel era um profeta do Senhor. E ele queria buscar em alguém uma resposta para aquela situação que ele estava vivendo. Olha o que a razão faz comigo e com você, meu querido. A razão nos faz entender que um demônio, que as respostas do mundo é Deus, é algo de Deus.
Você às vezes não tem se prostrado, porque a razão nos faz isso, nos prostrar diante de mentiras e de falsas verdades. E você sabe quais são essas falsas verdades. Amém? Então, um conselho que eu te dou: no tempo que você não estiver ouvindo nada, quando tudo estiver em silêncio, não se apavore, não deixe a sua razão tomar o lugar da sua fé. Continue crendo, continue acreditando. Amém? Em 1 Samuel, no versículo 31, diz o que acontece com Saul. Se você for lá ver, vamos ler. Abre aí, 31. 1 Samuel 31 diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Vai para o versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha o que a nossa razão pode nos fazer. A razão de Saul levou ele à morte. E quantas vezes, meu querido, a sua razão não leva os teus sonhos à morte? Não leva os planos do Senhor à morte? Quantas vezes a tua razão faz você desistir das coisas do Senhor? Faz você desistir de caminhar com Deus só porque você não tem visto. E eu quero dizer uma coisa para você: os filhos de Deus, eles não andam por aquilo que eles veem, eles andam por aquilo que eles creem. Amém? A razão de Saul trouxe morte a ele e aos filhos dele. A palavra do Senhor, ela é muito linda. Ela nos ensina tanta coisa. E glória a Deus. Na verdade, também vergonha na cara, porque ultimamente eu tenho lido muita palavra do Senhor. Graças a Deus. E é por isso que a minha fé tem aumentado. Então, eu vou falar para você: leia. E o profeta Eric falou até assim: meu Deus, essa quarentena tem feito milagres. Só porque eu disse que ia ministrar. E glória a Deus, porque confirma aquilo que a Gabi disse domingo, né? Que mesmo em toda essa tempestade, todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus também faz coisas boas. Tem acontecido coisas boas. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida tem acontecido muitas coisas boas. E eu quero dizer para você também que os discípulos, sobre os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que andaram com Ele, o Senhor escolheu 12 discípulos. E mesmo assim, muitas das vezes, a fé deles balançava, enfraquecia. Abre a Bíblia em Mateus 14. Nós vamos ver um desses exemplos. Mateus 14, 26. Olha só o que o Senhor está nos ensinando. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que tremendo. Os discípulos
andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, via tudo o que acontecia. As pessoas eram libertas, outras eram curadas, e eram milhões de milagres, e mesmo assim, a fé deles vacilava. Neste momento, onde Jesus ele saiu para orar e ficar lá num cantinho orando, os discípulos saíram e no barco começou uma tempestade, um vento muito forte, começou a balançar o barco para lá e para cá, e eles começaram a temer, e Jesus veio vindo, e quando eles olharam, eles disseram: é um fantasma. Olha a razão dos discípulos. A nossa razão nos faz ver fantasmas, quando na verdade é Jesus vindo até você. Olha o que a razão faz. A razão nos cega, nos faz enxergar coisas que quando é o Senhor, nós achamos que é um fantasma. Presta atenção, meu querido, o Senhor está falando comigo e com você. Use a sua fé. O Senhor, Ele está indo de encontro a você. Amém? E aí, por um momento assim, Pedro falou: então eu vou. Se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. E Jesus falou: então vem. Me diz que circunstância. Jesus vai falar para você: vem, pode vir. Fala, que circunstância, qual é a situação que você está vivendo? Jesus está falando para você: vem, pode vir, se lança. Usa a sua fé, usa o que eu te dei. Pode vir, e eu vou caminhar com você sobre as águas. E neste momento, Pedro, ele começou a andar sobre as águas e ir até Jesus, mas o vento era muito forte, e eu acredito que as ondas batiam nele, e ele olhava para um canto e olhava para o outro, e começou a ficar desesperado, e aí a razão dele começou a tomar conta da fé dele, ele começou a afundar, mas Jesus de imediato pega na mão dele e levanta ele de novo. Quantas das vezes a tua razão tem feito a sua fé sucumbir e afundar? Meu querido, Jesus, Ele está olhando para você nessa noite e dizendo para você: use a sua fé, usa o que eu te dei. Mesmo não vendo, mesmo tudo num caos, eu ainda posso fazer. Amém? Lá em João 20, no versículo 24, vai falar sobre Tomé. E Tomé, ele andou com Jesus. Ele foi um dos discípulos. Ele andou com Jesus. E quantas das vezes Jesus não falava para eles que iria morrer, mas ia ressuscitar? Mais de 3 anos os discípulos ouviam isso: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E neste grande dia, quando Jesus ele ressuscita, abre em João 20, no versículo 24, para você entender. Aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. Olha que triste. Os discípulos estavam falando para ele: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou, ele voltou, ele cumpriu o que ele disse que ele voltaria. Mas Tomé, tomado pela razão dele, falou assim: se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não colocar a mão nas feridas, eu não vou acreditar. E quantas vezes eu e você, nós temos que ver para crer, tocar para crer. Eu já falei para você, nós vivemos, nós não andamos pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Se todas as vezes você tiver que usar a sua fé, a sua fé para conquistar aquilo que você tanto almeja em Deus, mas você precisa primeiro tocar e ver, eu quero dizer uma coisa para você: você não vai receber. Porque não é assim. Com o Senhor não é assim. Nós andamos por fé. Amém?
E que os discípulos ficavam, eu imagino que eles ficavam assim, mas Tomé, nós vimos o Senhor, eu vi, cara, eu vi o Senhor. Ele ressuscitou. E quantas vezes as pessoas não falam para nós assim, olha, vai mudar, a sua situação vai mudar, vai acontecer, continua confiando, creia, olha, espera no Senhor. E você fica assim, não, mas será? Mas será? Faz tanto tempo e eu não vejo. Será que vai acontecer mesmo? Será que é de Deus isso para mim? O Senhor falou, mas está demorando demais. Olha, meu querido, não adianta. Se as pessoas ficarem falando para você, vai acontecer e você não crê, não vai adiantar. Realmente não vai acontecer. Porque é você que tem que usar a sua fé e dizer, sim, eu creio naquele que me chamou para viver a promessa. E eu não estou falando que andar pela fé é muito fácil. Nossa, é muito fácil. Não estou falando que é fácil andar pela fé, mas é preciso e é possível, porque as coisas acontecem. Amém? A palavra do Senhor está recheada de pessoas que viveram pela fé e as coisas aconteceram. E quais são os momentos que você precisa usar a sua fé? Quando o Senhor te pede algo. Nós temos vários exemplos disso no nosso meio, na nossa casa. Que o Senhor pediu, olha, me dá o seu emprego. Mas Deus, como é que eu vou viver? E o que eu vou comer? Só confia. Você não tem fé? Confia em mim e eu vou suprir as suas necessidades. Isso é viver pela fé. Quando o Senhor fala assim, olha, me dá a sua casa. Eu quero a sua casa para o reino. E vai viver de aluguel. É viver pela fé, meu querido. E o Senhor supre as necessidades. E eu creio que Ele tem suprido até hoje, né? E quando o Senhor te faz uma promessa, olha, eu vou fazer isso. Mas espera, passa pelos processos. Mas eu vou fazer. E aí, o que vai prevalecer? A sua fé ou a sua razão? Um dia o Senhor falou assim para mim: olha, filha, você precisa se aproximar mais de mim. E aí quando o Senhor fala essas coisas para mim, eu fico, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. E realmente. E glória a Deus, porque Ele é o nosso Deus e Ele nos avisa. E aí o Senhor falou isso para mim: se aproxime mais de mim. E eu que não sou boba nem nada, é claro, eu fui me aproximar dele. E corri para a presença do Senhor. Olha, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui de mãos dadas contigo. E é assim que você tem que ser. Se o Senhor falar algo para você, fala assim: olha, Senhor, pega na minha mão e não me deixa sozinho, mas eu vou contigo. E passado alguns dias depois disso que o Senhor me falou, eu estava na minha casa buscando a Ele como Ele disse que era para eu fazer, buscar mais ainda. Se eu já buscava, eu tinha que buscar muito mais. E nesse dia eu estava lendo a palavra do Senhor. E olha que coisa mais tremenda. Leia a palavra de Deus, porque Deus se manifesta, viu? E aí o Senhor falou assim para mim: por algum acaso eu já falhei em alguma coisa? E eu falei: não, Senhor, o Senhor nunca falhou. E parecia que o Senhor olhava para mim e falava assim: então. E eu falei assim: amém, Jesus. Eu vou continuar com os olhos da minha fé, crendo que o Senhor vai fazer o melhor e o impossível para mim. Então, meu querido, eu escolhi viver pela fé. E eu tenho caminhado assim com Deus, de fé em fé. Eu não preciso ver, mas eu creio. E eu tenho falado isso para Deus e para todos aqueles que me cercam. Não interessa, eu não vejo, mas eu creio. Aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque o Senhor não é filho do homem para que minta. E Ele não mente para você. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Não deixe o tempo te dizer e a sua razão vir e falar: mas está demorando demais. Já passou anos e nada. Já passou semanas e nada. Meu querido, continue crendo, porque a fé é isso. É acreditar em algo que você não vê, mas você crê. E quem é aquele que está contigo se não é o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, que pode todas as coisas? Amém? Olha os exemplos de fé que diz a palavra do Senhor. Em Mateus 8, não precisa abrir, Mateus 8, no 8, depois versículo 13, fala sobre o centurião de Cafarnaum, que fala sobre o servo dele. Senhor, só uma palavra tua,
Só uma palavra tua vai mudar a situação lá do meu servo. Então só uma palavra tua, Jesus. Olha a fé desse cara. Ele falou só uma palavra. Deus, basta só uma palavra. E eu quero dizer para você que nessa situação, nisso que você está vivendo, só uma palavra do Senhor Jesus vai acontecer. O que é que você precisa? Uma palavra do seu mestre vai fazer as coisas acontecerem. Mas você precisa crer como aquele centurião. Ele creu. Amém? Um outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Mateus 9, do 19 ao 22. Há 12 anos aquela mulher, ela padecia com fluxo de sangue. Mas ela pensou, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha, o centurião Deus, só uma palavra tua. E a mulher, só um toque, eu serei curada. Que fé é essa? Olha, a Bíblia está recheada de pessoas que nos ensinam a andarmos pela fé e as coisas acontecerem. Outro exemplo é o cego de Jericó, lá em Marcos 10, do 47 ao 52. Diz isso, que quando ele percebeu que Jesus estava vindo, ele começou a clamar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele acreditava. A fé às vezes nos faz tomar algumas atitudes. No caso do cego de Jericó era ficar clamando e gritando muito alto, até que ele chamou a atenção do Senhor Jesus. A fé da mulher do fluxo de sangue, a atitude dela foi tocar no Senhor. O centurião era só uma palavra do Senhor. Mas às vezes não precisa nada. Você não precisa tomar atitude nenhuma. É só ficar calado e espera que o Senhor faz. Às vezes só precisa disso, você ficar calado, fechar a sua boca e deixar Ele fazer. Amém? Só que também a nossa razão também nos faz tomar algumas atitudes. E a primeira delas é sentir medo. É normal sentir medo, mas isso não pode prevalecer em você. É normal, mas olha quem está contigo. O medo precisa cair por terra. A sua razão precisa cair por terra. As suas opiniões precisam cair por terra. Aquilo que você entende que é certo precisa cair por terra. E você precisa buscar ao Senhor. Amém? Ele tem o melhor para você. E nós vamos em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E tá lá Raabe, Moisés, Noé, Abraão, Sara, José. Todos esses resolveram viver pela fé e alcançaram algo do Senhor. Porque quando chegar a minha vez de usar a minha fé e chegar a sua vez de usar a sua fé, você acha que você vai morrer? É impossível. Eles viveram pela fé, eles resolveram acreditar nos comandos que o Senhor Jesus dava. Jesus e Deus é a mesma coisa, então vocês entendem, né? Jesus, Deus é a mesma coisa. Então eles resolveram acreditar nisso. E eles andaram por aquilo que eles não viam, mas eles criam. Então, meu querido, você não vai sucumbir nisso aí que você está vivendo. Não, você não vai. Mas você precisa hoje escolher entre a sua fé e a sua razão. Qual dessas duas coisas vai prevalecer sobre você? Em Abacuque 2:4 e Romanos 1:17 diz: o justo viverá pela fé. Você se considera uma pessoa justa diante do Senhor? Porque o justo vai viver da sua fé e não das suas razões, e não daquilo que você acha. Mas Lídia, e se não acontecer? Se não acontecer, não significa que Deus não fez. Ele fez do jeito dele e não do seu jeito. Amém? Para finalizar, eu quero dizer para você: ou a tua fé te tira dessa situação que você está vivendo, ou a tua razão te aprisiona nela. E se eu posso te dar um conselho, eu vou falar assim para você, igual
Deus falou em Deuteronômio quando falou assim para o povo: eis que proponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então hoje eu proponho para você. O Senhor está dizendo isso para você. Ou você escolhe a sua fé ou você escolhe a sua razão. E se eu posso te dar um conselho, escolha viver pela fé. Porque você vai sair dessa situação. Porque eu creio assim. Eu acredito assim. Amém? Vamos adorar o Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se o exército se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Jesus. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu confio em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escute isso. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode.
onde você está, eu quero que você se coloque de pé, se você puder, e coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar por você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar cada uma, ó Deus, das pessoas que está assistindo, Senhor, a este culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, ó Deus, sobre a vida delas. Que se até hoje, Senhor, a razão delas prevalecia em cima da fé que elas têm vivido, em nome do Senhor Jesus, que toda razão caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que toda palavra contrária que disseram que não iam conseguir, que não ia dar certo, que não ia prevalecer, eu repreendo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite a tua fé venha a ser aumentada, em nome do Senhor Jesus. Que você venha crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Que a tua fé hoje aumente e que você vença de glória em glória e de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que a sua fé vai tirar você da situação que você está vivendo, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Culto na quinta-feira. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Ele te guarde nesses tempos que nós estamos vivendo. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.